CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. São 9h08 em Mato Grosso do Sul. Nós queremos desejar um ótimo dia a todos que passam a acompanhar a partir deste momento em rede. Estamos ao vivo para as FMs Cultura de Paranaíba, Aparecido, Taboado e Três Lagoas, e ao vivo também pela TVC, canal 13.1, aí em Três Lagoas, além dos municípios que recebem o sinal da rádio CBN aqui no Mato Grosso do Sul. São mais de 40 municípios a partir de agora acompanhando a programação, acompanhando a sabatina que a gente vai fazer a partir de agora. Nosso convidado de hoje é o coordenador do programa de governo do governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, que é candidato à reeleição. Ele aceitou o nosso convite e veio participar dessa sabatina, ocupar este espaço importante organizado pela CBN, pelo grupo RCN de Comunicação. Eu falo de Ricardo Sena. Ele é economista, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com MBA em agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estão aqui comigo no estúdio para participar dessa sabatina o colunista de agronegócio da CBN, do grupo RCN, Éder Campos. Também convidamos Hudson Garcia, que é colunista da CBN de economia e de finanças. Também convidamos Tércio Albuquerque, nosso convidado, nosso colunista de política aqui da CBN. Ricardo Sena, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio, Hudson, Éder, Tércio, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer este convite em nome do governador Reinaldo e dos partidos da nossa coligação. Acho extremamente importante, quero saudar a CBN por fazer esse tipo de debate, porque nós estamos vivendo um momento em que a polarização, ela na política cresceu muito e hoje as pessoas estão brigando entre famílias e amigos e esquecendo de entender e avaliar aquilo que é importante, que são as propostas, e hoje a gente tem essa oportunidade de discutir as propostas de governo. E eu quero, portanto, saudar a CBN por esse programa, que, se não me engano, eu acho que é inédito. Eu, de todo a minha vida na política, eu nunca vi a imprensa trabalhar especificamente um programa com os coordenadores de plano de governo. Então, essa é uma iniciativa muito valorosa. Ricardo, a gente vai começar. Bom, eu quero agradecer a você, Tércio. Obrigado por ter vindo novamente. Sempre um prazer estar aqui, Otávio. Éder Campos, obrigado. Obrigado a vocês, Otávio, mais uma vez. Hudson, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos os nossos telespectadores e muito obrigado pelo convite. Ricardo, você coordenou em 2014 o plano de governo em execução atualmente pelo governador Reinaldo Azambuja. Eu quero perguntar, você agora coordena esse segundo plano. Que lições você traz do plano em execução e que você coloca neste novo plano, que vocês colocam neste novo plano? Quais são as lições que vocês tiraram destes 3 anos e 10 meses de governo? Acho que a maior lição que nós tiramos nesses 2 momentos diferentes de eleições é a que nós efetivamente temos que ouvir a população e levar a sério aquilo que nós consultamos com a população para escrever o plano de governo. O plano de governo, ele não é tão somente um documento que você obrigatoriamente tem que apresentar no registro da candidatura do TRE. Nós, por determinação do governador Reinaldo, já em 2014, elaboramos um plano de uma forma que ele pudesse ser absorvido dentro da gestão, e assim o fizemos. Tão logo vencemos as eleições em 2014, quando assumimos o governo, o secretário Eduardo Riedel, que é o secretário de governo, organizou a elaboração do PPA baseado na elaboração do plano de governo, né? Então, isso foi importante, justifica esses quase 80% de cumprimento de propostas que nós estamos entregando para a sociedade sul-mato-grossense. Além disso, tem outras coisas, né? Uma diferença muito substancial. Em 2014, nós fizemos mais de 200 mil entrevistas no Mato Grosso do Sul inteiro pelo projeto Pensando Mato Grosso do Sul. E isso balizou bastante a elaboração das propostas naquele momento. Agora, nós fizemos também uma consulta nos encontros regionais que o PSDB e os partidos aliados fizeram
no interior do estado, fizemos consulta, colocamos totem, captamos aquilo que a população queria, mas também aprendemos pelo fato de estar no mandato. E aí nós entendemos que muitas coisas que de repente nós propomos, nós pudemos fazer uma revisão, e coisas que nós não fizemos proposições e nós conseguimos implementar. Por exemplo, as pontes de concreto, né? Nós não prometemos e não colocamos na campanha lá em 2014, mas nós percebemos que era possível fazer e assim o fizemos. Então, essas experiências acumuladas são extremamente importantes. E é claro que para você assegurar isso, e a gente pode falar isso ao longo dessa entrevista, nós tivemos que criar uma governança para poder cumprir com todas as promessas de campanha. Como é que isso se deu? Primeiro, colocando no planejamento plurianual do estado. Segundo, um instrumento inédito no governo do Mato Grosso do Sul, que foram os contratos de gestão. O que é o contrato de gestão? Cada secretaria se comprometeu, fazia o seu planejamento e validava com o governador. Governador, este é o meu contrato em cima daquilo que foi prometido no plano. Então, ao longo do ano, o governador reúne os seus secretários para fazer uma avaliação daquilo que está sendo cumprido ou não. Por que não está cumprindo, né? O que está faltando, se nós vamos cumprir ou não. Então, isso dá uma racionalidade, isso ajuda a dar eficiência às ações do governo. E, principalmente, no momento em que nós vivemos de profunda crise econômica, permitiu, inclusive, fazer um bom uso do recurso público. Tércio Albuquerque, por favor, seu momento. Perfeito, é um prazer estar aqui, Ricardo, seja bem-vindo à CBN. E dentro desse conjunto a gente conhece Reinaldo Zambuja porque já vinha, antes de assumir o governo do estado, não é? Já era um homem da política. Isso efetivamente representa bastante, porque essa experiência que se adquire, ela auxilia, principalmente porque Reinaldo teve um período legislativo, um período executivo municipal e veio para um período de executivo estadual. Então essa conformação, ela ajuda muito e também traz muita responsabilidade, porque aí existe já um conhecimento do todo, partindo do geral para o particular. Nesse sentido, o que é a preocupação e o que eu acho que era interessante, Ricardo, que a gente tivesse notícia pela proximidade que estamos e porque nestes dias o agravamento da situação tem se apresentado, que é a questão da fronteira que nós temos, Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia principalmente. Nós sabemos dentro disso que existe o CISFRON e existe também uma coordenação, um gabinete de coordenação de fronteira que o governo do estado mantém também. Eu queria que você nos dissesse, que eu vi dentro do plano, não tem nada tão objetivo, fala das polícias e atuação na fronteira. Qual é a visão de Reinaldo para esse novo mandato, em sendo eleito, quanto a este assunto tão sério e tão grave para nós? No plano de governo, nós falamos da integração das forças policiais para o combate aos crimes de fronteira e vigilância da fronteira. Porque, veja, tem uma questão importante que às vezes eu não escuto ser observada. Porque não se trata apenas de controlar as fronteiras, de vigiar as fronteiras pelos crimes de contrabando, descaminhos, né? Tem uma outra questão extremamente importante que afeta o agro, e aí o Éder, ele acompanha muito bem isso, né? Que é o fato de que em 2000 e até 2021 nós vamos virar estado livre de aftosa sem vacinação. O Brasil todo. O Brasil todo. Então nós temos aqui um grande desafio nas fronteiras. O que o governador Reinaldo está propondo? Nós temos que integrar as forças policiais. E o que ele tem cobrado muito explicitamente? O governo federal, pelo pacto federativo, é quem tem a responsabilidade de guardar as fronteiras. Só que nos últimos anos, o governo federal se omitiu. E isso tem sido feito pelas forças policiais estaduais, em especial DOF. Tanto é que virou referência nacional o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Mato Grosso do Sul. Então, qual que é a nossa proposta que o governador tem
vocalizado isso aonde ele tem ido. Nós vamos apresentar ao governo federal uma proposta de fechamento de fronteira, né? Para que nós possamos ter o maior controle. E nós, principalmente, vamos exigir do governo federal que ele cumpra a sua parte dentro do Pacto Federativo, né? Nós temos várias situações na educação, na saúde, onde existe um pacto federativo e cada ente federado tem que cumprir o seu papel. Na segurança, nós não estamos, o governo federal não está cumprindo. Isso é importante que a gente resgate, que a gente faça essa conversa. O governador, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, inclusive questionou o ministro, era da Defesa, agora da Justiça, né? Que marcava reuniões em Brasília para discutir quando que será a próxima reunião para discutir a questão da segurança. Então fica reunião em cima de reunião e não tem decisão alguma. Nós aqui estamos atuando, as nossas polícias estão cumprindo dentro daquilo que é possível. Agora, nós temos que cobrar a responsabilidade do governo federal. Já que você citou o Éder Campos, eu agora abro espaço também para que o Éder Campos faça a sua pergunta ao Ricardo. Obrigado, Otávio. Bom dia mais uma vez ao Ricardo Sena. Ricardo, às vezes nós jornalistas parecemos muito críticos às ações governamentais. A exemplo do que você nos disse, né, que vocês ouviram a população para poder elaborar esse plano de governo, nós também ouvimos os nossos telespectadores ou os nossos segmentos, nossos setores. No meu caso, o setor rural. Eu conversei muito com várias pessoas sobre a questão sucessão ou a continuidade do trabalho do Reinaldo aqui no Mato Grosso do Sul. Inclusive, conversei com o Cláudio Cavol, que é o presidente da Setlog, e um dos pontos que nós tivemos aqui no estado e no Brasil foi aquela paralisação dos caminhoneiros no mês de maio, e que isso impactou e impacta diretamente no setor produtivo por conta dos custos de produção. O governo acatou e acabou reduzindo aí de 17% para 12% o ICM sobre o óleo diesel. A pergunta do Cavol, ontem eu conversando com ele, é sobre essa questão. O governo vai manter, a partir de janeiro, essa redução de 12% para 12%? Éder, caso seja eleito, perdão. Éder, o que acontece? Em 2014, nós colocamos no plano de governo a proposta de redução da alíquota do diesel. E assim o fizemos. Fizemos por 6 meses apenas, esperando que a gente tivesse um aumento da demanda pelo diesel e que ele fosse repassado para alguns custos importantes, como passagens urbanas, né? Os ônibus urbanos que fazem as linhas aqui, por exemplo, em Campo Grande, nós esperávamos que a redução do custo do diesel fosse repassado também para passagem, para beneficiar o consumidor, né? Muito bem, isso não aconteceu. Após esse período, nós avaliamos, obviamente, todos acompanharam que nós passamos por um momento de crise muito aguda, né? Mas à medida que a situação fiscal foi melhorando e está melhorando, né? As expectativas aí de mercado mostram que o crescimento econômico deve acontecer, nós podemos fazer uma nova proposta, só que agora definitiva. Agora essa alíquota não existe a possibilidade dela retornar aos 17%, ela vai permanecer em 12%. Agora é importante dizer para o seu público do agro que nós tratamos da redução de custos importantes para o agronegócio em diversas outras áreas, que não foi só o diesel. Nós reduzimos, por exemplo, de 17% para 5% a alíquota do ICMS para quem trabalha com irrigação. Nós reduzimos de 17% para 2% o ICMS para a avicultura. Nós reformulamos o programa que é o Precoce MS, estimulando um incremento de abates desse tipo de bovino e melhorando a competitividade do setor. Nós estamos trabalhando na redução da alíquota do ICMS também para a pecuária leiteira. Nós temos vários programas o PD Agro, né, que é o Programa de Desenvolvimento do Agronegócio, o PROAP, o Programa Terra Boa, onde a gente está estimulando que se leve o aumento da produção para a área de pastagens degradadas. Então, inclusive isso mostra, um estudo da Exalc USP mostra que a gente está no caminho certo, que nós aumentamos a nossa produtividade sem aumentar áreas novas. Nós estamos trabalhando em áreas já existentes por meio da recuperação e por meio do estímulo a projetos importantes e inovadores, como é a integração floresta
pecuária e pastagem, né? Então, eu acho que essa alíquota do diesel, portanto, ela não tem como voltar, né? Para a gente é importante que se permaneça, mas é importante também que o setor produtivo entenda o esforço do governo, né? Em reduzir, em abrir mão da sua arrecadação, mas que isso possa ser repassado para a cadeia produtiva. Essa foi a nossa grande discussão lá em 2015, quando nós fizemos a redução pela primeira vez. Esse repasse, então, justifica a alteração do Funter agora, na semana passada, dia 10? Aprovação por 15 votos na Assembleia Legislativa para regularizar aí o Fundo de Regularização de Terras, o Funter, que agora passa também a ter uma nova taxação sobre alguns serviços do governo do Estado. Não sei se é do governo do Estado, como, por exemplo, serviços de cartografia, regularização fundiária, assistência técnica, extensão rural, pesquisa, porque isso não tinha taxa antes sobre esse serviço. Agora passa a ter, é isso? Com o Funter aprovado agora, semana passada? Na verdade, a reformulação, ela é uma reformulação muito mais de conteúdo para permitir o alcance maior do governo em situações importantes. Por isso a reformulação do fundo. Vou dar um exemplo. Onde é que nós temos uma série de problemas? Regularização fundiária. Tanto é que a Assembleia Legislativa tem feito, ao longo desses últimos 1 ano e meio, audiências públicas tratando do tema. Nós temos uma discussão importante ali na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraná, e nós temos um problema importante que nós precisamos resolver, que é na agricultura familiar. O Funter é administrado pela Semagro justamente para atender a agricultura familiar. Na agricultura familiar, nós queremos inserir os produtores, permitir que eles possam comercializar os seus produtos, que eles tenham competitividade, mas esbarra em algumas coisas, como, por exemplo, a regularização da terra e também na regularização de documentação especial ADAP. Então, a regularização e essa nova redação do Funter é exatamente para a gente permitir que o Estado tenha maior eficiência em atuar nesse segmento, especialmente a agricultura familiar. Hudson Garcia, nosso colunista de Economia e Finanças, para sua pergunta ao Ricardo Sena. Ricardo, apesar de finalmente ser reconhecido em âmbito nacional, convalidando os programas de incentivos fiscais estaduais, nos 2 últimos anos, a política de incentivos fiscais existente desde 1993 passou a receber críticas pesadas por várias instituições do Estado, inclusive de alguns membros do próprio governo, certo? Ressaltando que trata-se de uma perda de receitas do Estado e que também trata-se de um processo com pouca transparência. No plano de governo, em vários momentos, essa política é citada como ferramenta de desenvolvimento econômico e promoção de emprego e renda. Para o próximo mandato, o que vai mudar no processo de concessão de incentivos fiscais do Estado? Hudson, essa questão é extremamente importante, exatamente porque ela tem sido mal interpretada ou, na verdade, tem sido usada ao gosto do freguês, e isso a gente precisa esclarecer. Primeiro, nós já estamos fazendo, nós não vamos fazer, estamos fazendo já as mudanças substanciais. É importante esclarecer que não é verdade que se consegue incentivo fiscal só na base da propina. Tem que acabar com isso, né? Eu acho que isso é uma inverdade e é uma injustiça com os servidores do governo de estado, né? Porque os governos, eles entram e saem, eles têm dia e hora para entrar e dia e hora para sair. E quem toca o barco nesses anos todos são os servidores. Eu acho que é uma injustiça muito grande dizer que se consegue incentivos por meio de meios ilícitos. A nossa lei de incentivo, ela surge do quê? Houve a aprovação de uma lei complementar, que é uma lei federal, onde você apaziguou os ânimos em relação à guerra fiscal no Brasil. A partir disso, Mato Grosso do Sul é um dos 4 estados apenas que fez a regulamentação dessa lei. Nós criamos aqui o FADEF, a lei do FADEF, que é a lei que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal, né? Este FADEF, nós fizemos o seguinte, nós revisamos todos os incentivos fiscais concedidos ao longo desses anos. E o que nós fizemos? Nós
elaboramos, juntamente com as empresas, né, uma avaliação de se ela cumpriu ou não com aquilo que ela prometeu quando solicitou incentivo. Aquelas empresas que cumpriram com menos de 50%, por exemplo, daquilo que foi proposto, elas têm que pagar, que recolher ao fundo 15%. E aquelas que estão acima de 50% vai fazendo a graduação até chegar. Quem cumpriu com 100% do que prometeu na sua solicitação de incentivo tem que recolher 8% ao FADEF. O mecanismo de fiscalização tem que ser melhorado, então, também. Nós fizemos em tempo recorde, estamos fazendo, mas basicamente fizemos em tempo recorde, desde que a lei foi instituída, a revisão desses 1.200 contratos. Porque muitos não cumprem, a gente ficou sabendo, inclusive. Exatamente. E aí consegue o benefício, se propõe, por exemplo, a melhorar, ajudar o Estado, e acaba que o empresário não faz a parte dele. Exatamente. Então isso é importante, porque foi dito ontem aqui de forma equivocada que isso é perda de receita, e não é. O Estado está arrecadando com essa nova lei de incentivos 20 milhões mês por conta deste procedimento. Nós não estamos simplesmente fazendo a concessão de incentivos para ter empresa e depois não fiscalizamos. É muito claro a proposta que o governador e o secretário Jaime têm feito quando se faz a concessão dos incentivos. Nós estamos exigindo da empresa que ela, primeiro, nos apresente um pedido de concessão de incentivos realista. Se você está dizendo que vai fazer um investimento de X milhões ou bilhões, que eu faça. Se você está dizendo que você vai empregar, que empregue, porque nós estamos cobrando. Resultado disso, Hudson e Otávio, nós, por conta disso, além de melhorar a arrecadação nesses 20 milhões mês, nós estamos garantindo para os próximos anos, somente com a revisão desses incentivos, mais de 6 bilhões de investimentos no Mato Grosso do Sul e a geração de mais de 12 mil empregos, apenas com essa revisão. Então, isso é importante. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, claro. Transparência. Uhum. É possível melhorar mais ainda nessa questão? Sempre há possibilidade, mas eu quero deixar muito claro, em nenhum momento, né? E eu vou falar pelo nosso governo, né? Nós fizemos o resgate do fórum que aprova os incentivos. Antigamente, né? Se chamava CDI, Conselho de Desenvolvimento Industrial. Nós o transformamos para MS Indústria. Tem a participação das federações empresariais, federações de trabalhadores e outros órgãos que interessam o impacto do incentivo fiscal. Eu vou repetir, nenhum incentivo é concedido sem passar pelo enquadramento e aprovação deste conselho. Então, é a forma mais transparente possível que nós encontramos. Né? Exatamente, Tércio. Nós aprovamos, e não é só na concessão do incentivo, até na concessão dos empréstimos do FCO, também fazemos isso de forma colegiada. O MS Indústria, que é o fórum que avalia os incentivos, e o CEINF, que é o fórum que avalia as propostas da FCO, se reúnem regularmente. A FCO nós estamos reunindo a cada 15 dias. Os senhores estão convidados a acompanhar, devem ter acompanhado no nosso site. Nós fazemos a aprovação dos projetos ali a cada 15 dias. Então, estamos fazendo de forma transparente. Incentivo fiscal, Hudson, ele é um instrumento, e aí você é um economista muito bem sucedido e você sabe muito bem que nós, no mundo inteiro, a literatura tem recomendado os incentivos fiscais como forma de você permitir que o desenvolvimento seja igual em todas as regiões, né? Isso funciona para Europa, África, assim como funciona no Mato Grosso do Sul, levar investimentos para todas as regiões, e assim nós estamos fazendo. Muito bem, são 9h32 agora em Campo Grande. Nós estamos em rede com Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas e diversos outros municípios da Costa Leste e todos os municípios que recebem o sinal da rádio CBN. Hoje conversando aqui com o Ricardo Sena, que é o coordenador do plano de governo da reeleição de Reinaldo Azambuja. Essa entrevista vai até às 11 horas da manhã e a gente sempre lembra, nós estamos até às 10 horas da manhã corrigindo. Você pode acompanhar ao vivo
pela nossa fanpage no facebook.com/CBNCG Oficial ou baixando o aplicativo da CBN. Estão comigo aqui nos estúdios Tércio Albuquerque, Éder Campos e Hudson Garcia, convidados, colunistas da Rádio CBN. Nós vamos agora para o repórter CBN e na sequência retomamos a sabatina, a conversa com Ricardo Sena. Já voltamos. Volta a conversar com o economista Ricardo Sena, coordenador do plano de governo de reeleição de Reinaldo Azambuja. Eu quero convidar você também para no próximo dia 23, neste mesmo horário, às 9 horas da manhã, acompanhar a entrevista com o candidato ao governo Reinaldo Azambuja, aqui no Grupo RCN, na CBN. E no dia 25, a entrevista será com Odilon de Oliveira, do PDT. Todas elas ao vivo, aqui direto dos estúdios da Rádio CBN Campo Grande, emissora controlada pelo Grupo RCN. Dando sequência agora na sabatina, eu convido o Hudson Garcia para fazer a sua pergunta ao Ricardo. Ricardo, uma das ações do plano de governo do candidato Reinaldo é a promoção de novos equipamentos de logística, como portos, aeroportos, entre outros. Entretanto, existem 2 projetos que já poderiam ser implementados no estado e garantiriam uma grande mobilidade e agilidade das empresas e importadores no desembaraço das mercadorias, que hoje estão sendo feitas por Santos, por Ribeirão Preto, Paranaguá, entre outros portos, né? Dentro do tema logística, é prioridade desse candidato a implantação dos portos secos de Três Lagoas e Campo Grande já para esse próximo mandato, e a rota bioceânica finalmente sairá do papel em quanto tempo? Acho que não só é prioridade, mas é uma necessidade do Mato Grosso do Sul, né? Nós sabemos que para você atrair investimentos não basta apenas você ter, por exemplo, disponibilidade de matéria-prima. É importante você ter um custo logístico barato, você ter mão de obra qualificada, você ter uma infraestrutura econômica, social e urbana adequada em cada um dos municípios. Não é sem razão que o governador Reinaldo, além da perspectiva municipalista, tem levado investimentos a todas as 79 cidades do estado, porque assim nós estamos dotando essas cidades de infraestrutura, saneamento, asfalto, escolas, postos de saúde, enfim, para que nós possamos receber os investimentos, para que nós possamos tornar cada um dos 79 municípios atrativo o suficiente para receber os investimentos. Em relação aos portos, Porto de Três Lagoas, a área já está doada, uma área privada, já está doada para a prefeitura está fazendo a tramitação para aprovar na Câmara a doação para o governo federal, porque aí é a Receita Federal e os outros órgãos que tem que fazer a instalação desse espaço aduaneiro, né? Muito bem, então isso está em andamento. Na semana que vem, eu e o secretário Jaime devemos estar em Três Lagoas para acompanhar mais de perto esse processo e o andamento da execução dessa obra do Porto Seco. Então, isso já é uma realidade. Campo Grande, nós temos aqui o terminal intermodal de cargas, que nós estamos juntamente com o prefeito Marquinhos fazendo as discussões necessárias para viabilizar esse terminal intermodal. Mas tem um detalhe, independentemente do terminal, nós já temos uma possibilidade de fazer os despachos aduaneiros por meio do terminal de cargas da Infraero. Nós temos uma conversa muito franca e aberta com a Infraero nos últimos anos e nós conseguimos mandar mercadorias por ali. Então já existe a possibilidade dos exportadores, dos importadores utilizarem o terminal de cargas da Infraero para isso, né? Então, rota bioceânica, nós temos, quero aproveitar e falar da rota da ferrovia transamericana. É um projeto que o governador Reinaldo conversou com o governo federal e entrou dentro do PPI, que é o Plano de Investimentos Estratégicos e Logística do governo federal, e nós vamos começar esse trabalho de execução dos investimentos, né, por meio da empresa que é concessionária da ferrovia, para implantar a ferrovia transamericana ligando aí os portos na Bolívia e Peru. Rota bioceânica, onde é que nós estamos? O Paraguai já começou a fazer as obras de asfaltamento do lado de lá e nós já temos a aprovação do Congresso e já está no orçamento do governo federal a obra da realização da ponte ali em Porto Murtinho.
O governo do estado também tem uma área ali portuária, onde nós já estamos conversando com várias empresas que vai fazer o sistema de alfândega, né? Para reunir Iagro e outros órgãos necessários para estimular as exportações por meio dessa rota. Tércio. É muito interessante ouvir isso, até porque eu na área internacional já trabalhei muito com a questão da bioceânica, todas as possibilidades, né, que ela alcança. Agora o Paraguai já começou uma parte importante dele. O governo do estado deve fazer ali em Carmelo Peralta também a ponte na travessia. Isso implementa toda essa massa de desenvolvimento não só do Mato Grosso do Sul, mas também de toda essa região. Ricardo, o que eu queria conversar com você é sobre ampliar a receita própria. Tá no programa essa possibilidade. E dentro desse conjunto, nós temos um grande problema, que é a questão dos custos notariais em Mato Grosso do Sul, não é? Nós temos uma discussão muito ampla de que os cartórios de Mato Grosso do Sul cobram valores extremamente altos, né, chamado por muitos absurdos, para, por exemplo, ser lavrada uma escritura. Nesse custo, logicamente, que tem outras verbas, mas também estão os impostos que são arrecadados pelo Estado. E aí é o caso de perda, muitas vezes, de recurso de renda, porque aqueles interessados em escrituras têm se dirigido a São Paulo e Paraná, em que o custo é ínfimo perto do que cobra Mato Grosso do Sul. Qual é a visão do governo para esse próximo mandato em sendo reeleito com relação a este assunto que realmente é preocupante? Tércio, essa pergunta é fundamental, até porque ela é uma das reformas que o Brasil precisa fazer. A máquina brasileira, o Estado brasileiro está pesado demais para o contribuinte. Tá? O governador tem defendido e já tem feito ações nesse sentido. Acho que a grande marca foi a redução do número de secretarias de 15 para 10 secretarias. E aí eu quero fazer um alerta muito claro sobre isso. Não se trata de um discurso privatista ou de um discurso de redução de Estado mínimo ou coisa parecida. Eu vou sair do Brasil e vou para Nicarágua. Nicarágua, o presidente Noriega, que é de esquerda, sim, sofreu recentemente uma série de protestos por conta da reforma da Previdência. Então, esse é um problema que não é exclusivo, né, de governos de direita, de centro, mas também da esquerda. Nós vamos ter que enfrentar. Bom, objetivamente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para reduzir o tamanho do Estado. E esse tamanho, de novo, não é um discurso liberalizante ou privatizante, é reduzir o tamanho do Estado para para colocá-lo no tamanho das necessidades de quem interessa, que é a população. Nós precisamos melhorar os serviços públicos e precisamos avançar em outras áreas. O governador fez, além da redução das secretarias, a melhoria de processos. Nós vamos implantar a partir do ano que vem, já estamos com o recurso disponível, o Profisco 2, que é uma parceria do governo com o Banco Mundial, onde nós vamos melhorar processos para facilitar a vida e reduzir o tamanho. A junta, que é uma entidade vinculada, junta comercial vinculada à Semagro, implantou a junta digital, que agora você reduz substancialmente o número de dias, e mesmo pode ser por horas, dependendo da complexidade do empreendimento que você vai abrir, para abrir a empresa. Né? Nós fizemos, do ponto de vista ambiental, fizemos uma revisão do manual de licenciamento. Né? Colocamos uma série de atividades que antes você precisava de um processo mais burocrático, apenas com comunicado ambiental pela própria internet. Então, reduzir o tamanho do Estado, ele precisa vir acompanhado dessas reformas do ponto de vista do processo, porque aí a gente consegue ter uma máquina mais enxuta e repassar isso aos custos empresariais. Porque desculpa, claro, só para fechar, a preocupação, e Ricardo, nisso que eu estava dizendo, é os custos notariais, custo de escrituras, não é? Que eu sei, o Colégio Notarial faz uma campanha e já foi tentada, mas eu não vi ação concreta do governo Reinaldo e eu estudei, não tem nada pontual no sentido de, junto com o Colégio Notarial,
efetivamente Mato Grosso do Sul, como aconteceu com o diesel, não é? Nós estamos perdendo a arrecadação porque as pessoas estão indo para outros estados porque não tem como fazer aqui escritura. E eu sei que o governo tem participação. Nesse sentido que eu queria saber se o governo tem ou não alguma coisa para Sim, nós temos que abrir o diálogo, chamar os responsáveis, chamar os cartórios, né? Avaliar em que medida o governo pode ceder, se há necessidade de ceder ou se é algum procedimento, algum processo que nós precisamos melhorar. Nós temos que abrir esse diálogo e abrir de forma muito rápida, porque obviamente isso só aumenta o custo da produção no Mato Grosso do Sul e no país, né? Éder Campos. Ô, Ricardo, não precisamos jogar confete em vocês, né? No governo do Reinaldo Zambuja, mas a gente pode reconhecer algumas competências que vocês tiveram ao longo desses 4 anos aí. O governo teve muita competência na questão gestão, e aí eu quero colocar aqui a Semagro como grande responsável por desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, né? Um estado que tem aptidão natural para o agronegócio, só que nós precisamos agregar valor aos produtos nossos aqui do agronegócio. Nós temos uma excelente gestão no desenvolvimento industrial, quando vocês buscaram essa amplitude. Costa Leste é um grande exemplo disso. Nós temos em Três Lagoas ali o crescimento da Costa Leste do Mato Grosso do Sul, né? Só que nós temos ainda regiões a serem desenvolvidas, como o norte do Mato Grosso do Sul. Qual o projeto para essas regiões? Nós temos o eucalipto indo muito bem, a soja indo muito bem, cana-de-açúcar está numa derrocada aqui no Mato Grosso do Sul. Tivemos vários fechamentos de usinas. Você falou de projetos de logística aí, como o Porto Seco aqui, E de Três Lagoas também. Também falou da rota bioceânica, que é da época do Zeca do PT, no Arrila terminal agora, intermodal, né? Na época do Nelsinho, nunca saíram do papel. O nosso problema no Brasil é logístico, nós temos um gargalo muito grande. Semana passada eu conversei com o Luiz Fayet, que é da CNA, é um dos grandes pensadores logísticos do Brasil, e nós temos também aqui a mesma necessidade. Bom, o que o Estado tem pensado na questão logística, rodovia, já que temos também o Fundesul, que foi criado para isso, e o dinheiro tem sido canalizado para outras pavimentações urbanas e não no setor rural, né? E o desenvolvimento industrial mesmo do Estado para a gente transformar o produto primário. Bom, Éder, acho que uma coisa que eu gostaria de voltar, inclusive, já que você falou dessa questão de levar o desenvolvimento para as outras regiões, lembrar um pouco complementar a pergunta que o Hudson fez em relação ao FCO. Importante destacar que o FCO, historicamente, antes do nosso governo, recebia cerca de R$1 bilhão por ano para aplicar no setor rural e no setor empresarial. No nosso governo, nós fizemos gestão, e até porque o governador Reinaldo é membro do Conselho Deliberativo do FCO, solicitou e teve o pleito atendido para mais do que dobrar os recursos do FCO para o Mato Grosso do Sul. No ano passado nós recebemos 2,3 bilhões, esse ano são 2,4 bilhões de reais. Só que tem um detalhe, nós não podemos interferir na escolha do empresário. Quem define e avalia os custos, a competitividade é a empresa. É ela que vai definir se ela vai para a região norte, se ela vai para o Pantanal, se ela vai para a Costa Leste, se ela vai para Grande Dourados. Então, esse é um aspecto importante. Nós mostramos todas as vantagens competitivas de cada uma das regiões, mas a decisão final tem que ser do empresário, né? Não adianta a gente induzir e ele perder competitividade e o investimento naufragar, e aí você vê situações desagradáveis. Concordo com você, mas o governo, claro, que incentiva na questão fiscal, mas também a empresa escolhe o local se realmente ele tem mão de obra qualificada para atendê-lo, se ele tem desenvolvimento local. Aí entra o governo para preparar a mão de obra para poder atender a demanda dessas empresas. E aí eu vou resgatar então uma resposta que eu estava dando há pouco tempo atrás aqui. Quando o governador Reinaldo diz que ele é municipalista e que precisa atender os municípios, é exatamente pensando numa perspectiva estruturante do desenvolvimento em cada uma dessas cidades, em cada uma dessas regiões. Nós fizemos recentemente com o setor privado, especialmente com a FIEMES, um seminário para discutir educação profissional. Qual que é a nossa grande preocupação e um grande desafio para o Mato Grosso do Sul? Jovens fora da escola a partir do 2º grau e nas universidades. Vocês viram recentemente a Universidade Federal anunciando o fechamento de cursos, e isso não é um problema de sucateamento da universidade, é um problema que nós não temos jovens que queiram frequentar o ensino universitário. Então, o que nós precisamos fazer?
Do ponto de vista do governo de estado, onde compete o ensino médio, nós estamos estruturando as escolas, levando modernização, qualificamos mais de 9.000 professores e fizemos uma coisa extremamente importante do ponto de vista de gestão, que é regionalizar a educação. Então, cada região acaba tendo uma autonomia para fazer a sua gestão, seus projetos e ficar mais próxima às necessidades daquela população. Investimentos em logística. Investimento em logística, geralmente as cifras são de bilhões. Nós estamos tentando trabalhar modelos de parceria público-privada, como, por exemplo, as propostas de manifestação de interesse. Já temos aí em estudo, e já está concluído, na verdade, o estudo da concessão da MS 306, né? Estamos elaborando, por exemplo, o Estado Digital, o MS Digital, que vai levar infovia digital a todos os 79 municípios. Então, essas obras estruturantes na logística e nesses investimentos, elas acontecem de médio e longo prazo, e isso nós estamos fazendo. Ricardo, o Hudson tem mais uma pergunta para te fazer. Bom, nessa parte final já. Isso, já para encerrar. Eu queria falar sobre turismo, Ricardo. A gente tem uma das maiores belezas naturais do mundo, vamos dizer assim, né? Mas proporcionalmente, o que nós conseguimos arregimentar de turistas aqui é muito pouco. Em relação a outras cidades, como Caldas Novas, que chega a colocar 3 milhões de turistas lá, ou até mesmo Olímpia. E eu queria que você explanasse para nós, dentro do programa de governo do Reinaldo, como explorar integralmente essa vocação econômica, né, do nosso estado e transformar este setor em um dos pilares econômicos do estado. Olha, nós temos, vamos colocar 2 tipos de turista: o turista que vem de fora do Mato Grosso do Sul e o turista sul-mato-grossense. No caso do sul-mato-grossense, você só tem uma forma de você estimular, além de apresentar todas as regiões e dotá-las de condições de receber esses turistas. Nós fizemos uma coisa importante no Mato Grosso do Sul, e isso foi noticiado nacionalmente. Mato Grosso do Sul foi o estado onde houve a maior elevação de renda do trabalhador, elevamos em 8%. Isso é condição sine qua non para que as pessoas cumpram com os seus compromissos básicos em saúde e educação, mas sobre também o dinheiro para poder conhecer outras regiões, inclusive o próprio Mato Grosso do Sul. Onde é que nós estamos batalhando para tentar reverter? Chegar em Campo Grande, né? Nós estamos tentando trabalhar com as companhias aéreas para colocar mais voo à disposição, para ter mais disponibilidade de companhias, e isso é extremamente importante para a gente atrair. Mas, além disso, nós estamos fazendo ações estruturantes. Acabamos essa semana, né? Entregamos nessa semana para o governador o plano de marketing da região chamada Campo Grande e Caminho dos Ipês, que envolve Campo Grande mais 10 municípios, né? O estado já tem um plano de marketing da região Bonito, Serra da Bodoquena. Nós estamos conversando com o Ministério do Turismo para ver se a gente consegue fazer o plano de marketing do Pantanal, Corumbá e os municípios pantaneiros, porque nós, dessa forma, podemos avaliar onde estão os gargalos, onde é que nós podemos melhorar para receber o turista e alavancar o turismo como, de fato, uma atividade econômica. Mas hoje a infraestrutura existente comporta um número maior de turistas? Olha, nós temos algumas situações, por exemplo, como Corumbá e Bonito, a rota Pantanal Bonito, onde esses investimentos, e Campo Grande, né? Que obviamente passa por aqui, onde nós temos uma infraestrutura hoje adequada. Onde é que nós precisamos estabelecer estrutura? Naquelas cidades onde nós temos um grande potencial, como você bem mesmo observou, mas que ainda não tem a infraestrutura hoteleira, infraestrutura de restaurante, de serviços, né? Então, essas questões são extremamente importantes, e isso nós estamos fazendo. Inclusive, ontem, o Bruno, que é o presidente da Fundação de Turismo, estava reunido com o pessoal da Rota Norte, os municípios da Rota Norte, para discutir o plano de ação para aquela região. Ricardo, a gente tem 3 minutos. O Tércio tem uma última colocação? Vamos nessa ótica, né? Porque sem aprofundar mais do que já está colocado, eu acho que o governo também precisaria
envidar esforços em reduzir, dentro do possível, talvez concedendo incentivo, que é um grande problema, os custos, por exemplo, Bonito. O custo de um passeio em Bonito, ele quase é inviável para um cidadão campograndense que não tem uma renda mais ou menos equilibrada, porque cada passeio é 50, 100, 150, 200 reais. Tem até passeios mais caros. Então, quando a pessoa vai com a família, ele não tem condição nenhuma a não ser ir ao balneário público. Então, acho que, não sei se o governo está pensando em, talvez, através de incentivo, possibilitar que esse turista interno possa realmente aproveitar as belezas que temos. Técio, só para complementar, a exemplo de Foz do Iguaçu, que o turista local, ele tem preços diferenciados em relação aos que estão de fora. Ricardo, acho que ficou assim como, né? E eu queria que você tenha 1 minuto agora para encerrar, para a gente poder terminar essa nossa rede. Olha, foi excelente. Eu fico mais uma vez, eu quero agradecer em nome do governador Reinaldo e dos partidos da nossa coligação pela oportunidade. Eu acho extremamente louvável essa iniciativa e volto a frisar, no momento em que os ânimos estão acirrados na política, onde existe polarização, a gente colocar o pé no chão e discutir propostas como vocês fizeram aqui é extremamente benéfico. A gente sai com energia renovada, com a esperança de que a sociedade ela pode modificar. A sociedade entrou numa onda de criminalização da política que é perigosa. Nós não podemos criminalizar a política, só mudamos a sociedade, só transformamos a sociedade por meio da política. E o debate ele tem que ser aberto, franco, como nós fizemos aqui, sem medo, sem esconder, sem colocar propostas populistas, até porque não cabe mais. Então, eu quero agradecer aqui ao Tércio, ao Éder, ao Hudson, a você, Otávio. Quero agradecer e deixar um abraço muito especial aqui à direção, ao Estevão, né? E a toda a equipe de colaboradores da CBN pela essa oportunidade. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico em prol da consolidação do processo democrático no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Nós agradecemos você. Conversamos com Ricardo Sena, economista, coordenador do plano de governo de reeleição de Reinaldo Azambuja, do PSDB. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no site jpnews.com.br e no site cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.